Senhoras e Senhores Deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com a audição da Autoridade da Concorrência e queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente, Nuno Cunha Rodrigues, o Gabinete de Estudos, a Diretora, suponho, o Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados, Marta Rocha, e a Assessora de Comunicação, Teresa Duarte. Queria naturalmente dar as boas-vindas e dizer que se podem sentar os três aqui na mesa, julgo que é mais conveniente para a gestão dos trabalhos. Queria também informar que a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos para uma intervenção inicial, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, a que corresponde uma resposta imediatamente a seguir no mesmo tempo, e depois, se necessário for, uma segunda ronda, a que caberão 2 minutos a cada um dos grupos parlamentares e uma resposta conjunta, utilizando o mesmo tempo, no fim de todas as intervenções. Vamos dar início, então, à intervenção inicial. Senhor Professor, faz favor, até 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente em funções, Sr. Deputado Pedro Coimbra, Senhoras e Senhores Deputados. Eu começo por agradecer o convite que foi dirigido à Autoridade da Concorrência para participar nesta audição sobre os jogos de fortuna e azar. Como é de conhecimento dos Senhores Deputados, a exploração e a prática de jogos e apostas online é, desde 2015, regulamentada pelo regime jurídico dos jogos e apostas online, que visa promover uma política de jogo responsável e o combate à prática de jogo ilegal. A regulação, que foi produzida pelo Decreto-Lei 66/2015, de 29 de abril, define as condições em que o jogo se desenvolve e quem o pode praticar. Este regime surgiu face à evolução e crescente relevância do jogo online, procurando acautelar as preocupações identificadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em acórdãos proferidos em 2003, 2009 e, recentemente, em 2020, a que voltarei adiante, e que foram mais tarde reiteradas pela Comissão Europeia no Livro Verde sobre o Jogo Online no Mercado Interno, publicado em 2011, que procedeu, depois, mais tarde, a uma recomendação em 14 de julho de 2014 sobre princípios com vista à proteção dos consumidores e dos utilizadores do jogo, bem como a prevenção do acesso de menores aos jogos de azar em linha. Nesta jurisprudência, o Tribunal de Justiça salientava que, não obstante competir a cada Estado-membro definir o regime aplicável ao jogo, este deveria ser adequado a assegurar a proteção dos interesses públicos em questão. Por outro lado, nos documentos de 2011 e 2014, a Comissão Europeia convidou os Estados-membros a assegurar um nível de proteção elevado dos jogadores. E foi neste contexto europeu que, em Portugal, desde 2015, a exploração do jogo deixou de ser uma atividade proibida a outros operadores licenciados, passando então a estar normativamente regulada. Ainda que o direito de explorar jogos de fortuna no azar continuasse a estar reservado ao Estado, a verdade é que foi estabelecida a possibilidade de a exploração ser concessionada. E no caso específico dos serviços de jogos online, face ao vazio legal existente, foi definido então um novo modelo de exploração e prática de jogo online que se procurou fosse adequado e proporcional à prossecução dos objetivos de interesse público em causa. Visou-se assim combater práticas ilegais, assegurar a proteção dos consumidores mais vulneráveis e prevenir a associação a fenómenos mais amplos de criminalidade, como a fraude ou o branqueamento de capitais, questões estas que nos parecem ser um dos pontos principais do requerimento que nos traz aqui hoje. Bom, no caso do jogo online, então, o regime jurídico de jogos e apostas instituiu mecanismos de controle, inspeção e regulação das atividades do setor, que são bem conhecidos. E é nesse contexto, e de acordo com os dados publicados pelo Serviço de Regulação e Inspeção dos Jogos do Turismo de Portugal, que entre 2015 e 30 de junho de 2023 terão sido enviadas, de acordo com essa informação, 1.149 notificações a operadores ilegais do jogo online para encerrarem a sua atividade em Portugal, 25 dos quais durante o segundo trimestre de 2023, tendo-se procedido à notificação aos prestadores intermediários de serviços de rede para o bloqueio de 1.506 sítios de internet a operadores ilegais, 65 também no segundo trimestre de 2023. No total, foram efetuadas 25 participações junto do Ministério Público para efeitos de instauração dos correspondentes processos de crime, no segundo trimestre de 2023. Feito este breve enquadramento jurídico específico, que é transversalmente guiado pela prossecução dos objetivos de interesse público já enunciados, creio ser legítimo então afirmar agora que também o direito e a política de concorrência têm uma plena aplicação neste setor. Vejamos. No que concerne à atividade da Autoridade da Concorrência no setor do jogo, devo assinalar 3 operações de concentração de empresas que já foram apreciadas por esta autoridade no passado.
As 3 operações foram objeto de decisões de não oposição, por se ter verificado que não resultavam em entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados relevantes identificados. Estavam em causa mercados em base territorial e não no canal online e, em particular, o mercado de exploração dos jogos de fortuna ao azar em casinos, bem como o mercado da exploração dos jogos de fortuna ao azar em salas de bingo. A primeira decisão da autoridade envolveu a aquisição da Sol Verde, uma entidade presente nos mercados de jogos de fortuna ao azar, através da exploração de casinos, e traduziu-se na decisão 81/2005, no qual a autoridade considerou que a exploração dos jogos de fortuna ao azar em casinos constitui um mercado relevante autónomo, tanto ao nível da oferta, atendendo às responsabilidades legais do seu regime, como do lado da procura, dado o perfil dos seus consumidores. A segunda decisão da autoridade relaciona-se com o processo 35/2014 e dizia respeito à aquisição de controle exclusivo da exploração de jogos de fortuna ao azar em casinos na região de Lisboa por parte do Fundo Aquários. E nesta decisão, a autoridade limitou, entre outros, o mercado dos jogos de fortuna ao azar em casinos na região de Lisboa. A terceira decisão, C134/2014, referia-se à aquisição por uma empresa do controle exclusivo sobre 9 concessões de exploração do jogo de bingo. A autoridade entendeu que o mercado de exploração dos jogos de fortuna ao azar em salas de bingo constituía um mercado autónomo dos restantes jogos de fortuna ao azar em casinos ou lotarias, desde logo atendendo aos regimes legais diversos e às características próprias do jogador, tipicamente munido de uma motivação de cariz associativo ou clubístico e de socialização. No que diz respeito à investigação de práticas restritivas da concorrência, e até ao momento, a autoridade não proferiu nenhuma decisão condenatória no setor do jogo. Aqui, no entanto, devo observar que as autoridades da concorrência estão atentas aos desenvolvimentos dos mercados online, o que suscita, aliás, novos desafios transversais na aplicação do direito da concorrência. E, por efeito, na autoridade foi criada, aliás, uma equipa multidisciplinar para a área digital, que se tem vindo a reforçar com a utilização de ferramentas digitais para permitir ampliar e antecipar a capacidade de detecção de práticas anticoncorrenciais. Por fim, e no que se respeita à defesa da concorrência no setor do jogo, devo assinalar que, para assegurar o bom funcionamento do mercado, deve ser assegurado, ao nível do desenho das políticas públicas, que não sejam impostas restrições discriminatórias e desproporcionais aos operadores que concorrem no mercado. Em termos gerais, se o desenho do regime jurídico aplicável for adequado e respeitar os princípios da proporcionalidade e da não-discriminação, então será mais provável que os operadores presentes no mercado respeitem essas mesmas regras. Não deve também ser descurada, naturalmente, a importância crucial que a supervisão e a fiscalização têm no domínio do jogo. A Autoridade da Concorrência tem, aliás, vindo a salientar a aplicação destes princípios em vários mercados, nomeadamente nas diversas recomendações que emite ao abrigo das atribuições no âmbito da promoção da concorrência. Esses princípios são, aliás, aplicáveis, portanto, a qualquer mercado e devem, por isso, ser tidos em consideração também no setor do jogo em Portugal. Como referi anteriormente, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia tem destacado a necessidade de serem respeitados os princípios da proporcionalidade e da não-discriminação em vários acórdãos onde foi apreciado o setor do jogo e as restrições que se verificam neste domínio. Assinalo os importantes acórdãos que o Tribunal de Justiça analisou e que envolveram o Estado português. Em particular, os acórdãos de 11 de setembro de 2003, processo C6/01, o acórdão de 8 de setembro de 2009, processo C42/07 e, mais recentemente, o acórdão de 22 de outubro de 2020, processo C275/19. Nesses acórdãos, o Tribunal salientou que, não obstante a regulação do jogo se encontrar no poder de apreciação dos Estados-membros, estes têm o dever de demonstrar que os objetivos de interesse público são perseguidos de forma coerente e sistemática. Conforme foi sinalizado pelo Tribunal de Luxemburgo, os jogos de fortuna ao azar acessíveis pela internet comportam riscos de natureza diferente e de uma importância acrescida em relação aos mercados tradicionais de jogo, nomeadamente no que se refere a eventuais fraudes, devido à falta de contacto direto entre o consumidor e o operador. E neste âmbito, as restrições à livre prestação de serviços, por razões imperiosas de interesse geral, são então atendíveis, desde que é observado o princípio da proporcionalidade. Estas considerações foram, aliás, mais tarde refletidas pela Comissão Europeia na já referida anteriormente recomendação de 14 de julho de 2014 sobre princípios com vista à proteção dos consumidores e dos utilizadores do jogo online, que importa não perder de vista. Bom, senhoras e senhores deputados, creio que é tempo de concluir,
No setor do jogo, então, como em tantos outros setores de atividade económica, o direito da concorrência procura assegurar as melhores condições de oferta para os consumidores. Como tive a oportunidade de referir, a Autoridade da Concorrência já se pronunciou, no contexto de operações de concentração, sobre o setor do jogo. Paralelamente, a dimensão digital dos mercados tem colocado novos desafios à atuação das autoridades de concorrência, que se mantêm vigilantes e atuantes perante práticas anticoncorrenciais, como é o caso, em Portugal, da nossa autoridade. E também no âmbito da promoção da concorrência, a autoridade tem vindo a sensibilizar o decisor público em inúmeros setores para a importância de evitar, ainda que inadvertidamente, a criação de barreiras à entrada e à expansão que são desnecessárias e desproporcionais face aos objetivos de política pública perseguidos. Na verdade, todos sabemos que, neste setor em concreto, o setor do jogo, esses objetivos de interesse público apresentam especificidades relevantes que importa ter em consideração. Esgotado o tempo que me foi concedido, coloco-me então agora à disposição dos senhores deputados para responder às questões que considerem pertinentes. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Patrícia Dantas, faz favor, até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também aqui os presentes do lado da Autoridade da Concorrência, o Sr. Professor Dr. Nuno Rodrigues, a Dra. Marta Rocha e a Dra. Teresa Duarte. Como faz parte do nosso pedido de audição, do pedido do PSD sobre esta matéria, sobre os jogos online, queria só dar aqui já em modo de enquadramento para percebermos a dimensão deste setor e complementando, obviamente, também todo o trabalho que foi feito durante a sua apresentação, a qual agradeço, em que em 2022 tivemos uma receita bruta de jogo de 620 milhões de euros, com uma cobrança estimada de 200 milhões de impostos. Naquele mesmo documento que referi, dos primeiros 6 meses de 2023, até à data, estão identificados como receita bruta da atividade do jogo de 402 milhões de euros. Já nestes primeiros 6 meses já se atingiu 65%, portanto mais de metade do que foi atingido em receita em 2022, o que dá um impactante número de 38,7 milhões de euros por dia nos jogos. Também foi referido aqui pelo Sr. Professor na sua intervenção inicial, já do trabalho que foi feito ao nível da fiscalização e dos números que foram disponibilizados e que, pese embora depois de toda a atividade de fiscalização e de notificação dos operadores ilegais, só tínhamos neste segundo trimestre que registaram 25 notificações aos operadores ilegais e 65 para bloqueios de ligações na internet, só resultou numa participação no Ministério Público, portanto, o que nos deixa também aqui a pensar como é que se pode melhorar esta intervenção. Mas, passando ainda aqui à frente, temos referências de que 56% do mercado de jogos online em Portugal é ilegal. E é aqui que o PSD, no fundo, acaba por ter uma maior preocupação, porque a parte quando se está a falar de jogo ilegal, estamos a falar de falta de condições do mercado, no fundo de uma operação indevida no mercado que é maior, e é esta a grande questão, e a não arrecadação fiscal, de receita fiscal. A Pajo deu-nos aqui a informação de que a estimativa é que nestes últimos 5 anos se tenha perdido 700 milhões de euros e, portanto, se formos ontem à referência de ontem do Orçamento de Estado para 2024, se o reforço para a saúde para o país é de 1.000 milhões, estamos a ver que a fuga ao fisco nestes 5 anos representa 70% desse acréscimo para uma área tão fundamental como a saúde. E, por fim, também a parte da proteção do regulador. E quando se está a falar do regulador, estamos a falar também das famílias que acabam por sofrer de sobremaneira esta questão. Passando esta parte de introdução e voltando aqui à parte da ADC, focando na ADC,
cuja missão é defender a concorrência em prol do cidadão. Com concorrência todos ganhamos, e não obstante a vossa área de atuação muito circunscrita, porque vocês têm competências muito limitadas, eu gostaria de tentar perceber, no âmbito dessas vossas competências, o que é que se pode fazer, ou o que é que, porque já nos disseram que estão acompanhado alguns processos, nomeadamente relacionados com a questão da concentração excessiva, mas são também para jogo que não é online. Dentro da vossa, e também com esta vossa preocupação que referiram, que estão até e criaram uma equipa multidisciplinar para estar mais atenta a esta componente, à componente dos jogos online, que não é presencial e se calhar tem riscos acrescidos e mais difícil de controlar. Ver da vossa experiência e do vosso enquadramento no mercado, o que é que se pode fazer do ponto de vista legislativo, tanto nacional como europeu, para que nós possamos, e a par da vossa atividade, que é de controlar o que já existe e que está dentro do mercado legal, estou a falar da Autoridade da Concorrência, como o SERIG, como outras entidades, a ASAI também, que já fazem o seu trabalho, mas estamos sempre a falar de um mercado, muitas vezes um mercado legal. E o que estamos aqui a tentar é ver de que forma é que podemos minimizar o mercado ilegal e trazê-lo para o regulamentar. E, portanto, era dentro deste espírito que gostávamos de ouvir a vossa opinião. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, até 5 minutos, faz favor. Muito obrigado à Sra. Deputada Patrícia Dantes. Eu não quis aborrecer os Srs. Deputados com dados económicos do setor, que enunciou e bem, portanto, são dados que são públicos e, de facto, há aqui um peso muito grande que o setor do jogo tem em Portugal em termos do impacto económico produzido e também na arrecadação de receita tributária. Em relação ao jogo ilegal e todas essas matérias, naturalmente que a Autoridade da Concorrência atua no âmbito das suas atribuições. Dentro dessas atribuições não está a fiscalização e supervisão do regime jurídico aplicável ao jogo e, portanto, nós atuamos, enfim, no âmbito da promoção da concorrência e da defesa da concorrência. Separando estas duas matérias e relativamente ao jogo em particular. Em concreto, como tive a ocasião de referir, nós entendemos que os setores de atividade económica devem ter, desejavelmente, condições que permitam o surgimento de chamados entrantes, de novos operadores que possam atuar de forma competitiva e concorrencial. Procura-se, no fundo, que os mercados funcionem desejavelmente no ambiente de concorrência perfeita, o que nem sempre é possível. E para isso, cumpre afirmar e implementar os princípios da não discriminação e o princípio da proporcionalidade, como eu referi. No caso do setor do jogo, obviamente que há aqui especificidades e há interesses públicos que devem ser promovidos. E aqui recordo novamente, Sra. Deputada, a relevância que tem a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que veio procurar e ao encontro, por um lado, das preocupações de abertura à concorrência no setor do jogo, mas, por outro lado, também considerar os interesses públicos, nomeadamente a proteção dos consumidores mais vulneráveis, até dos consumidores jovens, relativamente ao risco que o jogo pode representar enquanto comportamento aditivo para esta população. Isso mesmo foi refletido na recomendação da Comissão Europeia, na jurisprudência do Tribunal de Justiça e, de alguma forma, está acomodado na nossa legislação e, por isso, a distinção entre os jogos à cota territorial e os jogos online. No que diz respeito, em particular, ao regime de jogos online, parece-nos que há a criação do nível de harmonização, e eu vou utilizar a expressão em inglês que é muito conhecida, a definição de um level playing field comum que permita a todos os operadores conhecerem essas regras de jogo, passo o pleonasmo, e perceberem como é que se podem comportar neste setor. Essas regras são conhecidas, deve funcionar aqui um princípio que eu chamaria um princípio de neutralidade concorrencial que permita a todos respeitar essas regras e possam ter uma atuação, que é uma atuação no contexto europeu não discriminatória, portanto que outros operadores da União Europeia possam também atuar em Portugal nesse contexto portanto, tudo o que vá além destas indicações que a autoridade dá em termos de promoção da concorrência, eu creio que já extravasa um pouco as funções da autoridade, porque a autoridade não é a entidade que, novamente eu digo, que fiscaliza e supervisiona o jogo. Noutro domínio da atuação da autoridade, a defesa da concorrência, da eventual verificação de práticas anticoncorrenciais,
ou no domínio de controle de concentrações, e já tive a ocasião de assinalar as 3 operações em que a autoridade foi, e bem chamada a intervir, porque eram concentrações que tinham que ser notificadas à autoridade, em que tive a ocasião de identificar diferentes tipos de mercados e formas de funcionamento dos mercados de jogo em Portugal. Eu referi anteriormente, o mercado de jogo, de bingo, é diferente do mercado de casino, e, portanto, são operações que a autoridade, no passado, foi chamada a apreciar e que poderá vir a ser chamada no futuro. No contexto das práticas anticoncorrenciais, não há nenhuma investigação em curso, como tive a ocasião de referir. No contexto europeu, há um ou outro Estado-membro que tem investigações que estão a ocorrer e que são públicas, que não se relacionam necessariamente com o regime jurídico, eu diria, ex ante, ou seja, com a definição das regras de funcionamento do mercado de jogo. E aqui, eu volto a dizer, o que é preciso na ótica da autoridade é definirmos regras que sejam não discriminatórias, que sejam proporcionais, adequadas aos interesses públicos que estejam em causa, que permitam o surgimento de entrantes no mercado, que sejam conhecidas por todas, e depois também, se permite, termos uma atuação ao nível da fiscalização e supervisão que permita atenuar o risco de infrações e o risco de termos jogo ilegal. Sr. Deputada, e, portanto, nós na autoridade continuamos a acompanhar nestas 2 vertentes que temos de promoção e defesa da concorrência. Espero ter respondido, mas coloco-me depois naturalmente à disposição para voltar a este tema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado José Pedro Ferreira, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento ao professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues e à sua equipa da Autoridade da Concorrência e agradecer o facto de estarem aqui nesta comissão. Portanto, todos sabemos que o regime jurídico dos jogos online é enquadrado pelo Decreto-Lei 66 de 2015 e que compete ao Turismo de Portugal, através da ação do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, controlar, inspecionar e regular a exploração dos jogos e das apostas online. E, portanto, daí a importância que esta Comissão deu à necessidade de ouvir todo um conjunto de associações, de ouvir a Autoridade da Concorrência, mas também de ouvir os representantes da tutela, nomeadamente o membro do Governo que tutela esta área e que será igualmente ouvido em audição. Os jogos de fortuna e de azar, mais concretamente os jogos online, estão sujeitos a um conjunto de regras e que constatámos, nomeadamente pela opinião que nos foi aqui reforçada na audição anterior, que essas regras são insuficientes, verificando-se em Portugal a existência de um mercado de jogos online regulado e um mercado de jogos online à margem da lei, ilegal, sendo necessária uma reflexão e a preparação de uma iniciativa legislativa que vise enquadrar o exercício de tal atividade de forma regulada, bem como de dotar um mercado de políticas de concorrência eventualmente mais eficazes. A confirmação desta desregulação torna prioritário o reforço não só da fiscalização, visando o combate de fraude, de práticas ilegais, de fraude, branqueamento de capitais, de modo a proporcionar também uma oportunidade de implementação mais eficaz de um conjunto de contraordenações que foram previstas no Decreto-Lei 9 de 2021. Como aqui já foi referenciado, o impacto económico desta atividade é muito elevado. No ano passado, 637 milhões de euros, com 200 milhões de euros de cobrança de impostos e com um aglomerado de 700 milhões de euros de cobrança de impostos nos últimos 5 anos. E, portanto, é uma atividade que, do ponto de vista económico, não pode ser muito desprezada, deve ser valorizada e com um retorno bastante interessante em termos sociais, nomeadamente através dos impostos. Torna-se assim imperativa uma análise pormenorizada desta situação, a auscultação das principais entidades intervenientes, na qual se enquadra a Autoridade da Concorrência, e, portanto, gostava a bancada do Partido Socialista de auscultar a vossa opinião relativamente ao enquadramento legal dos jogos online, sobre quais os principais problemas que identificam a nível concorrencial, e também ao nível da regulação, embora esta não seja da vossa competência direta, como olham as questões da concorrência ilegal, que sugestões no sentido de poder, portanto, combater esta concorrência ilegal,
E ainda qual a vossa percepção relativamente à eficácia da denúncia de tais situações junto das entidades reguladoras. Foram aqui apresentadas pelo Sr. Deputado do PSD um conjunto de dados e que, nomeadamente, o Sr. Doutor, na sua intervenção, falou no bloqueio dos URLs. E isso será, certamente, uma ação adequada nesse sentido. Mas depois também constatámos, na última audição, que é possível realizar pagamentos no sistema bancário português de sites que são sites ilegais. E, portanto, se, eventualmente, esta questão não terá também uma implicação direta nas questões relacionadas com a concorrência e com a maior efetividade no combate à fraude. Para além da resposta a estas questões, gostaríamos de ouvir sugestões, identificação de quais dos principais desafios que identificam relativamente a este setor de atividade, eventuais sugestões em termos de alterações legislativas, como é lógico, dentro da vossa área de competência, e dizer que, por exemplo, a APAGO identificou aqui a legislação como sendo restritiva e que isso inviabiliza, por exemplo, a melhoria dos produtos oferecidos e estimula o jogo online ilegal, onde exatamente esta oferta de produtos existe. E, portanto, que alterações poderiam eventualmente sugerir no sentido de alteração da legislação da regulação do jogo online. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Ouvi com atenção todas as questões que colocou, espero conseguir responder a todas elas. Bom, foi assinalado, o Sr. Deputado assinalou que teremos regras jurídicas insuficientes sobre o jogo, que temos, de facto, um mercado de jogo regulado e algum que está, de alguma maneira, desregulado, há jogo ilegal, e referiu, e bem, e estou totalmente de acordo, que é prioritário o reforço da fiscalização e, de facto, há um papel aqui essencial. As normas jurídicas são dotadas de coercibilidade e, para serem coercíveis, é preciso fiscalizar e sancionar pelas suas práticas. Portanto, não poderia estar mais de acordo. No caso da autoridade, essa função não está cometida, portanto, a autoridade atua no âmbito das suas competências e atuará sempre no âmbito das suas competências, entre as quais se situa a promoção da concorrência. E aqui temos feito uma série de recomendações, está aqui a doutora Marta Rocha, que é responsável pelo Gabinete de Estudos, e, portanto, nós somos muitas vezes chamados a pronunciar sobre diplomas legislativos, fazemos ex officio, oficiosamente, essa apreciação de mercados, e aquilo que em qualquer mercado procuramos recomendar é que esse mercado seja aberto à concorrência, e para isso que sejam eliminadas as barreiras à entrada e que permitam fluir com o surgimento de entrantes que possam desafiar operadores incumbentes, com base nos princípios já referidos da não discriminação, da proporcionalidade. No caso do jogo, também diria a mesma, a resposta seria idêntica, ou seja, teremos que ter um regime jurídico que seja um regime jurídico que possibilite o surgimento de novos operadores, que possibilite regras comuns, que possibilite a definição do patamar do tal level playing field comum, de forma a que todos possam aceder de forma transparente e não discriminatória. Disse-me o Sr. Deputado que há opiniões que a legislação é restritiva e, portanto, eu aqui diria, se a legislação é restritiva, haverá que torná-la mais aberta à concorrência, haverá que eliminar os aspectos restritivos, sendo que aqui, eu volto a recordar, temos jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que nos diz que a liberdade de prestação de serviços pode ser atenuada ou excepcionada por razões em prol do interesse geral e que, no caso do jogo, existem razões em prol do interesse geral que justificam e permitem essas limitações à plena afirmação da liberdade de prestação de serviços. Recordo os acórdãos de 2003, 2009, 2020, que envolveram especificamente o Estado português. E, portanto, há aqui uma especificidade grande que é preciso ter em consideração se eventualmente se mexer no regime de jogo e nesta abertura, que é, por um lado, a distinção entre jogo à cota territorial e jogo online e, por outro lado, os interesses que devem estar presentes. O Sr. Deputado falou-me também, quanto à denúncia às entidades reguladoras, se isto não poderia funcionar como um incentivo em termos de fiscalização e supervisão, não poderia estar mais de acordo. Se me permite, no caso do direito da concorrência, e devemos aqui sempre separar aquilo que, novamente, que eu digo que são as atribuições da autoridade daquilo que são as funções do Instituto de Turismo de Portugal, por exemplo, no âmbito do direito da concorrência, há um regime específico, o regime de clemência, que permite a qualquer empresa denunciar à autoridade práticas anticoncorrenciais e, se a empresa estiver envolvida nessas práticas, pode beneficiar da isenção de pena, se for a primeira a proceder à denúncia, ou se colaborar e vier a colaborar na denúncia que foi feita, mais tarde beneficiar de uma redução de pena. E, portanto, a autoridade tem uma grande experiência
com o chamado regime de clemência, que não existe noutros institutos jurídicos, mas existe no direito da concorrência. Naturalmente que isto, volto a dizer, insere-se no âmbito da defesa da concorrência e, eu diria, não tanto especificamente no setor do jogo. Teria que existir uma prática anticoncorrencial no setor do jogo. A equipa digital, nós temos na autoridade, tem estado a funcionar e bem, e temos estado a trabalhar e a incentivar, porque hoje em dia a economia está numa transição de uma economia tradicional para uma economia digital. O exemplo é o jogo online, mas há múltiplos outros exemplos. Enfim, hoje em dia as maiores empresas a nível mundial são empresas digitais, não são empresas de comércio tradicional. E, portanto, temos feito aqui o nosso trabalho e estaremos atentos também, no caso do jogo online, caso se verifique, em termos de defesa de concorrência, algum constrangimento, alguma prática anticoncorrencial e não atuaremos. Sempre tendo presente, no caso do jogo, aquilo que eu voltaria a afirmar é este princípio, que é um princípio quase comum no âmbito da promoção da concorrência, que é o princípio da neutralidade concorrencial, de que a legislação deve ser elaborada, deve ser redigida de uma forma que permita o funcionamento concorrencial dos mercados. Admito que não tenha aqui sido muito específico, mas procurei aqui trazer uma espécie de panorama genérico que pode auxiliar, no fundo, depois a ser convocado no caso do jogo. E a autoridade estará disponível para poder trabalhar em termos de recomendações que os seus deputados entendam ser feitas depois num trabalho mais fino e mais detalhado quanto à alteração do regime. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho inscrições para a segunda ronda, pelo que damos por terminada esta audição. Queria, naturalmente, agradecer ao Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues e à equipa que o acompanha. Os esclarecimentos que nos trouxeram são seguramente importantes e úteis e, naturalmente, são sempre bem-vindos e é um gosto tê-los cá. Senhores e Srs. Deputados, nós interrompemos agora os nossos trabalhos para retomar às 14 horas para aqueles que acompanharem uma audiência que realizaremos a essa hora. Muito obrigado e até já.